Fala pessoal, Shalom, passando aqui para conversar com vocês um pouquinho, trazer uma experiência que eu tive esses dias há aproximadamente um mês atrás. Eu estava inconformado, orando, pedindo ao Senhor que Ele me trouxesse alguma visão espiritual, um amadurecimento da minha fé, que Ele me trouxesse uma experiência, que Ele de alguma certa forma me abrisse os olhos para algumas coisas, para que eu pudesse enxergar algumas coisas referente ao reino espiritual, como as coisas funcionam, para que eu pudesse ter uma intimidade com Ele, pudesse visualizar algo diferente. E na semana que aconteceu isso, eu precisei fazer uma viagem a trabalho. E antes de viajar, me veio a passagem da conversão de Saulo. Ali no momento onde Saulo está se dirigindo e no meio da viagem ele tem um encontro com Jesus, onde ali brilha a luz no céu, né? Resplandece a luz de Jesus e Saulo cai no chão cego, sem enxergar nada. E ali o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia relata que a partir dali, Saulo passou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber, somente orando. E no final do 3º dia, o Senhor falou com Ananias, para que Ananias fosse até onde Saulo estava e orasse por Saulo, e a partir daquele momento a visão de Saulo se abriu. E a partir dali tudo mudou na vida dele. E ali eu senti no meu coração o desejo de fazer um jejum semelhante. Claro, guardadas as devidas proporções. E eu nunca tinha feito um jejum de 3 dias direto sem me alimentar. Como algumas pessoas que convivem comigo sabem, desde o começo do ano passado eu comecei a ter algumas experiências a respeito de jejum intermitente. Não jejum espiritual, mas jejum para saúde, emagrecimento. E comecei fazendo jejuns pequenos de 16 horas, 18, 20, 24 horas. O máximo que eu tinha feito tinha sido um jejum de 35, 36 horas. Por aí assim. E nesse dia queimou no meu coração o desejo de fazer 3 dias seguidos. Ou seja, 72 horas sem me alimentar e de maneira espiritual estar orando e buscando ao Senhor. E eu já vinha de um período de mais de 2 meses em consagração, onde eu estava fazendo um período de oração na madrugada, às 3h50 da manhã, já há mais de 60 dias. E aí eu viajei e iniciei esse jejum. E passou o 1º dia, não me alimentei, a única coisa que eu tomei foi uma água com sal e um café sem açúcar. E assim eu passei o 1º dia, passei o 2º dia e passei o 3º dia. Ao final do 3º dia, quando venceu as 72 horas, isso aí já era à noite, e aí eu fui dormir, acordei de madrugada às 3h50, de acordo com o propósito de oração que eu estava fazendo na madrugada, e fui entregar o meu jejum. E normalmente quando eu vinha orando nesse propósito da madrugada, eu não voltava para dormir após a oração, eu continuava um período de oração e consagração até o nascer do sol. E nesse dia eu levantei e aí eu entreguei ali o jejum, entreguei o meu propósito, e eu senti no meu coração para que eu fosse me deitar novamente. Não era preguiça de orar, não era cansaço, peguei a Bíblia para ler, comecei a orar, mas foi ficando forte no meu coração aquela impressão, né? Aquele negócio, vai deitar novamente. E isso já era por volta de 5 horas da manhã e eu fui deitar. E quando eu deitei, ali eu tive um sonho. E um sonho muito real, um sonho que eu tenho certeza que foi uma revelação divina, foi algo muito perceptível, foi algo muito detalhado, algo muito perfeito, e eu me recordo de exatamente todos os detalhes de tudo como aconteceu, e eu vou relatar aqui para vocês. E o que aconteceu foi o seguinte: nesse sonho eu estava num lugar, era um espaço fechado, porém grande, e nesse lugar tinha muitas pessoas, e todas essas pessoas que estavam ali eram cristãs, eram pessoas evangélicas. E ali estava acontecendo um velório.
E quando eu chegava perto do caixão para olhar, para ver quem era o defunto, eu via dentro do caixão uma moça nova, aparentemente 18 a 20 anos de idade, muito bonita, parecia até criada por inteligência artificial, muito perfeita, muito bem maquiada, nenhum sinal de morte, um vestido de festa preto, curto, muito bonito. E ali eu comecei a achar estranho aquela situação e eu disse, tem alguma coisa errada aqui, isso no sonho. E as pessoas ali agindo, todo mundo como se nada tivesse acontecendo. E nesse momento que eu falei, tem alguma coisa errada aqui, e eu orei sobre o caixão. Quando eu orei sobre o caixão, essa moça, ela começou a tossir. Quando ela começou a tossir, que ela abriu os olhos, eu disse, eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. E aí ela saía de dentro do caixão. E quando ela saía de dentro do caixão, eu visualizava logo abaixo dela um garçom. E esse garçom também é um rapaz de muito boa aparência, um rapaz jovem, simpático, um sorriso bem chamativo, bastante persuasivo, muito bem arrumado. E ele começava a tirar de dentro desse caixão vários pratos, vários tipos de comida diferente, vários tipos de guloseimas, e era assim, uma comida mais bonita do que a outra. E pratos assim muito atraentes, e ele tirava esses pratos e começava a entregar para as pessoas. Como ele começava a entregar para as pessoas e as pessoas começavam a comer, vinha no meu coração que aquilo ali, aquele garçom, ele estava representando as trevas. Aquele garçom era Satanás e ele estava servindo as pessoas que eram crentes, que eram pessoas evangélicas, que eram pessoas que professavam a fé, e essas pessoas estavam comendo essas comidas e comendo e sorrindo e se confraternizando como se tivessem ali num momento verdadeiramente de lazer. E quando eu olhava para aquele garçom, que eu repreendia ele, ele dava aquele olhar sagaz, aquele olhar cínico para mim, como se ele tivesse verdadeiramente se revelando. E ali eu começava a tentar alertar as pessoas, eu começava a dizer, pessoal, não como, isso aqui não é de Deus, isso aqui é coisa do inimigo, isso aqui é coisa de Satanás. E mesmo assim, algumas pessoas, elas não ouviam, chegava perto das pessoas, chacoalhava as pessoas e elas não davam ouvidos e continuavam vivendo as suas vidas e comendo os manjares como se nada estivesse acontecendo, e sorrindo e brincando. E ali eu acordei. E quando eu acordei, logo me veio ali a revelação do que significava aquele sonho, do que significava tudo aquilo que estava acontecendo. E foi verdadeiramente o que aconteceu. Ao final do terceiro dia de jejum, sem comer nada, só em oração e no líquido, só na água com sal. E ali o Senhor abriu os meus olhos espirituais e me deu essa revelação. E ali justamente ele me revelou o meu propósito. Qual é o meu propósito aqui na terra? É de levar a mensagem, de levar o alerta do Senhor, de levar o alerta do Senhor para a sua igreja. Porque nós temos visto hoje, infelizmente, muitas pessoas sendo enganadas pelo inimigo, sendo enganadas por Satanás, pessoas dentro da casa de Deus, pessoas dentro da igreja, achando que estão levando a sua vida de uma maneira cristã, de uma maneira tranquila, de uma maneira consagrada, simplesmente porque não frequentam mais bares, porque largaram algumas práticas mundanas e pecaminosas, mas que estão, infelizmente, com os seus olhos cobertos por escamas e vivendo algumas coisas como se fossem coisas normais, e comendo pratos e consumindo coisas como se fossem normais, e não são. São ali distrações colocadas por Satanás para tirar o povo de Deus da presença do Senhor dentro da igreja, para tirar o povo de Deus do propósito que é estar no centro da vontade do Senhor. E ali eu comecei a buscar verdadeiramente confirmações sobre isso, e hoje a gente consegue verificar muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja, muitos homens dentro da igreja, e às vezes não traz sua esposa fisicamente, não tem nenhum relacionamento fora de casa, mas ali no seu Instagram, nas suas redes sociais, está olhando fotos que não deveria olhar, conversando com mulheres que não deveria conversar. Hoje mesmo eu tive acesso a uma pesquisa onde diz que 41% dos ditos evangélicos, 41%,
apostam em bets, ou seja, 41%, praticamente metade do povo que se declara cristão evangélico, está enredado no vício de jogos de azar. E assim muitas outras práticas, assim muitas outras coisas que são coisas que moralmente falando, perante a sociedade não são ilegais, não são imorais, e as pessoas vão deixando passar como despercebidas, mas que na verdade são enganos de Satanás, são pecados disfarçados, são situações, são coisas que prendem a sua vida, que prendem a sua atenção de uma maneira que você não consegue enxergar a palavra do Senhor e começa a relativizar os pecados, começa a relativizar as coisas e vai se afastando do Senhor, e a partir dali você não consegue visualizar a situação difícil que você está entrando, as coisas começam a dar errado, as coisas começam a desandar, a sua família começa a se perder, o seu casamento começa a desmoronar, o seu trabalho passa a não mais render, o seu negócio deixa de prosperar e assim sucessivamente. E é essa palavra que eu trago para você neste dia. Busque ao Senhor enquanto é tempo. E busque ao Senhor verdadeiramente, peça para o Senhor em oração abrir os seus olhos e mostrar tudo aquilo que você precisa deixar para trás. Tudo aquilo que você tem visto, que você tem vivido, que tem acontecido na sua vida, que você tem pensado que é normal, mas que na verdade não é. São estratégias de Satanás para te manter distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Busque ao Senhor, o Senhor vai se revelar para você. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada e que o Senhor traga a revelação da sua palavra ao seu coração. Amém? Shalom. Fiquem com Deus.